Vamos fazer a correção da atividade da última aula. Atividade essa que faz parte da nossa revisão sobre cilindros e cones. A primeira questão do vestibular da UVA. A figura adiante mostra um cilindro colado em outro cilindro, ambos maciços, de forma que seus eixos coincidem. A área da superfície lateral do sólido formado é quanto? Dá para a gente observar que o cilindro menor, esse que está na parte superior, ele tem raio A e ele tem altura X. Bem, se ele tem se ele tem raio A e altura X, a sua área lateral, vou chamar de área lateral 1, é 2π vezes o raio vezes a altura. Então vai ficar 2π vezes A vezes X. Ou seja, a área lateral desse cilindro que está na parte superior, 2πAx. O cilindro maior, ele tem raio Rzão, que eu vou chamar de medida A mais B, e ele tem altura Hzão igual a Y. Daí então a sua área lateral, que eu vou chamar de área lateral 2, vai ser 2π vezes Rzão vezes Hzão. Então seria 2π vezes A mais B vezes Y. Portanto, a área lateral 2, ela é 2π A mais B vezes Y. Bem, a área lateral do sólido vai ser a soma dessas duas áreas laterais, né? Então você vai pegar a área lateral 1, que é 2πAx, e somar com a área lateral 2, que é 2π A mais BY. Só que se a gente observar, dá para a gente perceber que é possível colocar o 2π em evidência. Quando eu colocar o 2π em evidência, então a área lateral do sólido vai ficar 2π, que multiplica entre colchete AX mais A mais BY. De forma então que a resposta correta é o item D. A segunda questão da Federal de Pernambuco. Um torneiro mecânico construiu uma peça retirando de um cilindro metálico maciço uma forma cônica, de acordo com a figura 1 a seguir. Considere o π aproximadamente igual a 3. Você observa que nós tínhamos uma peça cilíndrica. Esse cilindro tinha 10 centímetros de comprimento e 3 centímetros de raio. Aí desse objeto cilíndrico, dessa peça cilíndrica, nós retiramos uma peça cônica, onde esse cone ele vai ter o mesmo raio do cilindro, que é 3, mas o cone só terá a altura 6. A peça resultante é então o que a gente obtém quando eu retiro o cone a partir desse cilindro. Qual é o volume aproximado da peça em milímetros cúbicos? Bem, dá para a gente observar, pelas dimensões que nós já vimos, que eu posso calcular o volume da peça pegando o volume do cilindro menos o volume do cone. O volume do cilindro, o cilindro ele vai ter um raio de 3 centímetros, que é de 30 milímetros, e ele vai ter uma altura que eu vou chamar de H1 de 10 centímetros, que é 100 milímetros. Eu vou colocar tudo em milímetro logo, porque eu quero o volume em milímetros cúbicos. Então eu já tenho a unidade adequada já desde o começo. Bem, pega então a fórmula do volume do cilindro. Vou chamar esse volume de V1, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura 1. Então vai ficar π vezes 30 ao quadrado vezes 100. 30 ao quadrado dá 900. 900 vezes 100 dá 90.000 π milímetros cúbicos. Esse é então o volume do nosso cilindro, da peça cilíndrica. Para o cone ele tem raio de 3 centímetros, que é 30 milímetros, e ele tem a altura que eu vou chamar de H2 de 6 centímetros, que dá 60 milímetros. Então o volume do cone, que eu vou chamar de V2, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura 2 sobre 3. Então vai ficar π vezes 30 ao quadrado, vezes 60 sobre 3. 30 ao quadrado dá 900, 60 dividido para 3 dá 20, 900 vezes 20 dá então 18.000 π milímetros cúbicos. Isso é o volume do cone. A peça então, eu posso obter o volume dela pegando aí o V1 menos o V2. Isso vai ficar 90.000 π menos 18.000 π, o que vai me dar então 72.000 π. Só que quando eu olho para as opções, eu percebo que eu tenho que colocar a medida em notação científica. Então 72.000 π eu posso escrever como, já que o π é aproximadamente 3, né? Inicialmente eu tenho que fazer isso. Então pega 72.000 vezes 3, eu obtenho aí 216.000.
Agora sim, esse 216.000, colocando em notação científica, vai ficar 2,16 vezes 10 elevado a 5. Observe que o expoente é 5 porque eu desloquei a vírgula 5 casas para a esquerda, desde o 0 até entre o 2 e o 1. Portanto, o volume da peça, 2,16 vezes 10 elevado a 5 milímetros cúbicos, e a resposta correta é a letra A. A terceira questão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O volume de um cilindro inscrito num cubo de aresta 6 centímetros é... Vamos lá então. Vamos fazer uma figura aqui abaixo que mostre como é que eu inscrevo um cilindro em um cubo. Lembrando que inscrever um cilindro num cubo é colocar o cilindro dentro do cubo de tal maneira que esse cilindro fique perfeitamente ajustado a esse cubo, claro, com as suas bordas tocando as bordas do cubo. Então vamos pensar aqui o cubo. Lembremos que esse cubo ele tem a aresta 6 centímetros. E agora vamos imaginar como é que é o cilindro inscrito dentro desse cubo. Bem, na hora que eu coloco o cilindro inscrito no cubo, nós podemos perceber que a altura do cilindro é a mesma altura do cubo. Ou seja, a altura do cilindro é de 6 centímetros. Outra coisa que dá para a gente observar é que o diâmetro do cilindro equivale à aresta do cubo. Então esse cilindro vai ter diâmetro 6, ou seja, o raio do cilindro é 3. Dessa forma, então, para o cilindro, que vai ter a altura 6 e raio 3, nós vamos ter que o volume dele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado vezes 6. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 6 dá 54. Portanto, o volume desse cilindro, 54 π centímetros cúbicos. E a resposta correta é o item C. A questão número 4 da Unifor. Pretende-se construir uma caixa d'água com a forma de um cilindro reto, cujo diâmetro da base mede 3 metros. Se essa caixa deve comportar, no máximo, 16.740 litros d'água, quantos metros ela deverá ter de altura? Utilize o π, aproximadamente 3,1. Vamos lá então. Pelo enunciado, a caixa d'água será um cilindro, e esse cilindro vai ter raio de 1,5 metros, já que o diâmetro dele é 3, né? Então o raio é a metade. E o volume dessa caixa, de 16.740 litros, vai ser um volume de 16,74 metros cúbicos. Por quê? Como cada metro cúbico equivale a 1.000 litros, para você passar de litro para metro cúbico, divida aí por 1.000. Então, na hora que eu pegar 16.740 dividido para 1.000, nós chegamos a um volume de 16,74 metros cúbicos. Eu quero saber qual é a altura desse cilindro. Então, como nós temos o volume, pega a fórmula do volume dele. O volume eu já sei que é 16,74. O π é aproximadamente 3,1. O raio 1,5 ao quadrado vezes h. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Então, 16,74 é igual a 3,1 multiplicado por 2,5 vezes h. 3,1 vezes 2,25 vai dar 6,975. H é 16,74. Passa agora o 6,975 dividindo. Quando nós dividirmos, nós vamos ter que a altura do cilindro é de 2,40 m. 2,40 m. Então a resposta correta é o item B. A quinta questão da UES. Com o setor circular AOB, cujo ângulo central mede 2π sobre 5 radiano, e o raio desse setor mede 5 centímetros, forma-se um cone circular reto, colando o segmento OA no segmento OB. O volume desse cone, depois de formado, em centímetros cúbicos, é quanto? Bem, vamos lembrar que para eu calcular o volume de um cone, eu tenho que ter a sua altura e eu tenho que ter o seu raio da base. E a questão não me deu nada disso. A questão só me deu o raio do setor circular, que vai ser a lateral do cone. Vamos lembrar que o raio do setor circular da lateral de um cone equivale à geratriz desse cone. Então, isso foi dado. E a questão me deu também a medida do ângulo central do setor circular, que é de 2π sobre 5 radiano. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que primeiro calcular o raio da base, descobrir o raio da base e descobrir a altura desse cone. Como é que descobre? Se nós temos o setor circular que representa a lateral desse cone, eu posso calcular a lateral.
não pela fórmula da área lateral do cone, mas pela fórmula da área do setor circular. Nós sabemos então que esse setor circular, a área lateral dele, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Deixa eu só passar essa parte. Para eu calcular a área lateral dele, eu vou pegar π vezes o raio ao quadrado vezes alfa sobre 2π radiano. Só um parêntese. Quando eu tenho um ângulo em graus, a área seria π vezes o raio ao quadrado vezes alfa sobre 360 graus. Isso é a fórmula para a área de setor circular. Mas nós sabemos que 360 graus é 2π radiano. Então, eu peguei essa fórmula e adequei a área lateral, então, a área do setor circular, π vezes o raio ao quadrado, vezes alfa, sobre 2π radiano. Vamos substituir. Vai ficar π vezes o raio do setor circular, que é 5 ao quadrado, vezes o ângulo central alfa, que é 2π sobre 5 radiano, dividido para 2π radiano. Eu vou cortar 2π radiano em cima e embaixo. Além disso, eu vou resolver 5 ao quadrado, 25. Então, a área lateral vai ficar π vezes 25, multiplicado por 1/5, porque 1/5, porque eu cortei 2π radiano de cima com o de baixo. Então, sobrou 1 em cima e 1 embaixo. Esse 1 de baixo eu coloco se eu quiser. Então, agora eu faço 25 vezes 1 dá 25. Então, ficou 25 sobre 5 multiplicado por π. 25 sobre 5 dá 5, portanto, a área lateral, 5π centímetros quadrados. Para que eu calculei essa área lateral? Pelo seguinte, tendo a área lateral e lembrando que o raio do setor circular é a geratriz do cone, eu sei também a geratriz desse cone. A geratriz do cone é 5 centímetros. Sabendo a geratriz, eu posso agora fazer da seguinte maneira. Lembremos que a área lateral de um cone é π vezes o raio vezes a geratriz. Então, eu já sei que a área lateral é 5π, então vai ser π vezes o raio vezes a geratriz, que é 5. Pego o 5π que está multiplicando o raio, passa dividindo. Então, o raio é 5π dividido para 5π, que é 1. Com isso, então, eu acabei de descobrir que o raio desse cone é 1. Bem, descoberto que o raio do cone é 1, ainda falta um detalhe para eu finalmente poder calcular o volume dele. Está faltando a altura. Mas como nós já temos a geratriz do cone, que é 5, e como nós já temos o raio da base, que é 1, eu posso então agora aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar a altura. Lembremos que pelo Teorema de Pitágoras, a geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, a geratriz ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, é igual a h ao quadrado mais 1. Passo 1 para o outro lado subtraindo, então a altura ao quadrado é 25 menos 1, que dá 24. Desse modo, então, a altura é a raiz quadrada de 24 centímetros. Se eu sei que a altura é a raiz quadrada de 24 centímetros, então agora eu posso finalmente calcular o volume do cone. O volume do cone será π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então vai ficar π vezes 1 ao quadrado vezes a raiz de 24 sobre 3. 1 ao quadrado dá 1, de maneira então que o volume desse cone, ele será π vezes raiz de 24 sobre 3 centímetros cúbicos. E a resposta correta é então a letra C. Bem, dessa forma a gente finaliza mais essa correção de atividade e a gente continua aí nossa revisão para avaliação com mais outra atividade sobre cone e cilindro.